No vídeo de hoje eu vou te contar por que foi que eu tomei a decisão de parar de tomar ayahuasca. No primeiro momento, pode até parecer contraditório, porque que apesar de toda a minha empolgação, né, com a medicina sagrada, eu decidi parar de tomar. E depois que eu fiz isso, eu já tomei novamente. Então, para você não ficar confuso ou para não parecer que eu estou sendo contraditória realmente, eu peço que você fique até o final para que você possa entender. E eu acho que esse é um ponto, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, é um ponto que muitas pessoas não trazem, que é importante a gente falar sobre isso. Muitas pessoas ficam preocupadas com a questão, eu ficava também, super normal, super comum e esperado. Uma das minhas maiores preocupações e o que fez com que eu esperasse tanto tempo para fazer a minha primeira consagração era justamente no que se refere às limpezas. Então eu tinha medo de como seria, se eu ia vomitar, se eu ia passar mal, ia perder o controle, achava até que eu pudesse ficar inconsciente ali no meio daquelas pessoas desconhecidas, enfim. E que é um medo legítimo, né? Porém, esse ponto que eu vou trazer aqui hoje, eu acho que ele é ainda mais importante, ou tão importante quanto, vamos dizer assim. Porque, como eu até digo no outro vídeo, a partir do momento que você está procurando um lugar de referência, um lugar onde você já teve uma indicação de um outro amigo, e você sabe que é um lugar que segue as diretrizes, que tem uma licença para fazer a consagração e que faz tudo de forma adequada, então você não precisa ter esse medo, esse receio. Você vai ali com tranquilidade, certo? Agora, esse ponto que eu quero trazer aqui, e por que que eu decidi parar e depois voltei. Eu decidi parar de tomar em 2025, no ano passado mesmo. E essa última cerimônia é um Shamanic Dream, que é uma cerimônia onde são servidas 3 doses. Era o meu primeiro Shamanic Dream. É uma cerimônia ali, uma consagração, que ela dura a noite inteira. Eu estava com uma expectativa muito grande para participar de um Shamanic e, né, decidi, fui com meu marido, foi a última cerimônia que ele participou. E foi muito marcante, porque dia 30 é aniversário dele, e nós fomos na cerimônia no dia 31. E o que aconteceu nessa cerimônia foi, assim, interessante. E que na hora, nós como seres tão imaturos que somos, eu não tive muita compreensão. Então eu fui lá nessa cerimônia, eu esperava muito, né, porque já tinha participado de 5 cerimônias, então vinha numa crescente, cada uma era melhor que a outra. E aí nessa última cerimônia, nesse Shamanic, eu tomei a primeira dose e normalmente tive algumas visões, tive ouvi, né, a minha, o meu eu superior conversando comigo, mas logo na segunda dose, ela foi toda muito diferente das outras cerimônias. Logo na segunda dose, eu já percebi que tinha alguma coisa estranha. Não sei explicar. Eu não tinha aquelas sensações, eu não tive o mesmo acesso como das outras vezes. E aí tinha uma terceira dose, né? Que seria a última. E como eu não entrei na força, né? Que a gente usa esse termo, né? De entrar na força, que é quando a ayahuasca libera o DMT e você entra nesse processo, e você tem as sensações e as visões e tudo mais, né? Eu não entrava na força, mesmo depois da segunda dose. E aí eu dormi. Mas eu dormi, assim, mais de 2 horas. Isso nunca tinha acontecido em outra experiência antes. Eu dormi muito. No início da cerimônia, a gente faz uma roda, né, que é chamada Cerimônia do Fogo, e ali você compartilha qual é a sua intenção participando daquela cerimônia. Então nós compartilhamos 3 intenções, 3 palavras, né? E 2 das palavras que eu intencionei foi clareza e ação. Isso eu fui analisando depois, né? Na hora a gente não tem esse entendimento. Na segunda dose, eu dormi mais de 2 horas e meia, aproximadamente 2 horas e meia. E na hora que eu acordei, tava ali tocando uma música, eu fiquei ali perto da fogueira, dançando. E ele falou que ia encerrar o campo, que ia encerrar os trabalhos. E eu percebi que já estava clareando, enfim. Mas eu achei que ainda. Eu estava esperando pela terceira dose. Eu não percebi que já tinha acontecido a terceira dose. E é um processo muito demorado, até todas as pessoas tomarem, e eu não tomei. Não tomei, não percebi, não sabia. Eu achei que ainda ia acontecer a terceira dose. Ali você tá sem relógio, sem nada, você não tem noção.
Eu fiquei num estado de, assim, parecia que eu estava indo fazer uma grande viagem internacional, muito esperada, e eu perdi meu voo, sabe? Eu fiquei arrasada, decepcionada, triste. E aí eu fiz a minha partilha no final, contei ali, né, quais tinham sido os acessos, as visões que eu tive, mas o fato é que eu fiquei extremamente decepcionada. E depois desse dia, eu comecei a refletir muito. Eu comecei a analisar o que realmente tinha acontecido ali. Depois de muitos dias, eu fiquei com um sentimento, assim, o meu racional dizia pra mim que, se você dormiu, é porque você precisava fazer esse descanso, que também é uma cura. Enfim, eu ficava tentando contar essa historinha, me convencer, eu ficava tentando me convencer de que esse sono foi pra isso, mas assim, eu ainda ficava chateada, sabe? Isso durou uns meses e eu fui digerindo, e aí eu fui percebendo o que tinha acontecido. Então eu percebi o seguinte, que conhecimento sem ação gera opressão. E era isso que eu estava fazendo, porque desde a primeira experiência foi muito incrível, foi muito encantador, mas pouca coisa eu estava colocando em prática, né? Pouca coisa. Então aquilo começou, porque a ayahuasca é um estudo que você faz. Então é como quando a gente sonha e a gente anota o sonho. Já fez isso? Você vai anotando seus sonhos. Na hora que você começar a anotar e você observar, você vai ver que tem um fundamento. Por que que aquilo está acontecendo com você? E aí eu anotava, mas eu não estava fazendo de fato esse estudo como tem que ser feito. Então, alguma coisa ou outra eu colocava em prática, mas eu estava ali me arrastando. Então eu percebi que eu estava aprendendo muito. Eu ia lá, assistia uma aula, aprendia, mas eu voltava e não colocava em prática. É como se eu estivesse indo para uma aula de natação teórica, né? Eu ficava ali, eu recebia todo o conhecimento, e aí, olha, agora você vai ter que pular na piscina. Você vai chegar em casa e você vai nadar naquela piscina que tem lá na sua casa. E eu não nadava, nadava só um pouquinho, né? Ia lá, fazia uma raia, voltava, só. Então isso começou a me fazer muito mal, começou a pesar demais, assim. Mas eu demorei um pouco para perceber, porque o meu ego ainda queria outra cerimônia. E aí cada vez ia dando errado. Não conseguia, ou porque não tinha com quem deixar as crianças, ou porque naquele mês eu estava mais apertada, não tinha grana, porque também requer um investimento, né? Então, nesse mês não vai dar, não vou participar, e já com vontade de participar, e, enfim, cada hora acontecia um imprevisto. Foi então que um dia, aqui sozinha, na minha casa, com os meus pensamentos, com o meu silêncio, que eu me recordei de uma fala do Gustavo, um xamã, lá de onde eu faço as consagrações, e ele falou assim que você está preso dentro de uma gaiola e a chave está dentro do seu bolso. Naquele momento aquilo me tocou, mas eu guardei ali, né, nos meus arquivos mentais e fui seguir a vida. Então, quando eu comecei a perceber que nada estava dando certo, que eu não conseguia participar de mais nenhuma cerimônia, cada hora por um motivo, daí eu entendi, parei, refleti e entendi que eu precisava, que a minha vida não podia se resumir em ter sonhos, não realizá-los, ficar frustrada, procrastinar e ir pulando de cerimônia em cerimônia, de experiência em experiência, tendo vários acessos, tendo várias visões e colocando muito pouco em prática. Então, este foi o motivo pelo qual eu decidi parar de tomar ayahuasca no ano passado, em 2025. Então, eu comecei a refletir que realmente eu deveria colocar em prática na minha vida tudo aquilo que eu estava aprendendo, tudo aquilo que eu estava acessando, para realmente honrar, para ser digna desse conhecimento que eu estava recebendo. E aí eu fiquei né, do meio do ano passado, né, que foi 31 de maio a última vez, até agora, fevereiro, até que eu de fato percebesse que eu estava fazendo a minha parte, sabe? Eu precisava sentir que eu estava fazendo a minha parte. Então eu sinto que hoje eu estou em uma nova fase, uma fase mais silenciosa, porém uma fase muito mais prática, mais pé no chão.
Entendi que eu quero construir uma vida que realmente faça sentido e não apenas entender sobre ela. E eu não estava fazendo isso. Eu estava recebendo muito conhecimento e enchendo minhas gavetinhas ali de conhecimento e guardando todos aqueles arquivos e pouca coisa eu estava colocando em prática. Tanto é que nessa última que eu participei, agora em fevereiro, foi realmente muito, muito bonita. Foi, acho que, a cerimônia mais bonita que eu já participei. Um campo de amor, assim, uma frequência do amor incrível, maravilhosa, que eu depois vou gravar um vídeo falando sobre essa experiência. Mas foi diferente. Foi diferente no sentido de que eu senti que ali eu estava honrando tudo aquilo que eu estava recebendo de conhecimento. Então foi por isso. Foi por isso que eu decidi parar de tomar por um tempo, mas depois, na hora certa, eu também senti de voltar, mas agora com muito mais prudência e com muito mais pé no chão, colocando em prática aquilo que eu aprendi. Lógico que não é fácil, né? Em nenhum momento foi dito que era, e é justamente esse o nosso desafio aqui nessa caminhada no planeta Terra. Mas é um passo de cada vez, né? E você vai seguindo o seu caminho e construindo a sua história. Então eu tirei essa chave do meu bolso, eu abri a gaiola, saí lá de dentro, e isso é libertador, né? Até usando essa metáfora, é exatamente desse jeito que eu me sinto. Se você também já sentiu o que eu estou sentindo, já passou por alguma coisa parecida, mesmo que não tenha feito nenhuma consagração de ayahuasca, você já parou para se perguntar o que é que eu já sei? Você já parou para se perguntar o que é que eu já sei que eu ainda não estou vivendo na minha vida? O que é que eu já sei que eu internalizei, mas que eu ainda não estou praticando? Porque talvez a resposta que você procura, você já recebeu. E essa chave pode estar também dentro do seu bolso. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual foi a experiência que você passou e você gostaria de compartilhar aqui comigo. Eu fico muito feliz em saber das experiências de vocês. E se você ainda não for inscrito, se inscreve lá no canal, deixa um comentário, pode ser um comentário breve, ajuda muito no engajamento. Muito obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.